Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, exaltando e glorificando o seu maravilhoso nome. Deus abençoe a cada congregação aqui presente nesta noite, pelos belos louvores ministrados ao Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículos de 6 a 11. Mateus 25, 6 a 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Podeis assentar em nome de Jesus. Já foi feita oração aqui anteriormente. Nós estamos finalizando essa reflexão que fizemos por 4 quintas-feiras, falando justamente sobre essa parábola das 10 virgens. Nós falamos aqui na quinta-feira passada que porta fechada para aquelas virgens, as loucas, foi a cessação completa de participação das bodas. Falamos também que não haveria uma segunda chance, como não houve para aquelas virgens que negligenciaram. Aproveitando o momento, falamos também que nós temos que estarmos preparados para o arrebatamento. Que ninguém fique, quem sabe, pensando e até planejando, né? Se eu não subir no arrebatamento, eu serei salvo na grande tribulação. Será muito difícil. Se o crente negou Jesus agora, que não precisa morrer, não precisa fazer tanto esforço, imagine dentro de um contexto de uma tribulação tão grande, de perseguição. Ninguém se apoia nisso. É importante estar preparado para o arrebatamento. Falamos aqui também que os propósitos de Deus para a grande tribulação, para que a gente entenda que o porquê da grande tribulação não é para dar oportunidade a crentes que negligenciaram a fé. Pode ser até que alguém seja salvo, eu acredito que tenha, mas ninguém possa estar pensando que a tribulação é para isso, a grande tribulação. E falamos que a grande tribulação é para levar primeiramente Israel a reconhecer seu erro e receber o seu erro de não receber o Messias. E nesta grande tribulação, depois daquele sofrimento, já na segunda fase, final da segunda fase, Israel irá perceber do grande erro que cometeu. E isso é um estudo, futuramente a gente pode fazer um estudo escatológico assim, mais detalhado. Segundo ponto é trazer juízo sobre o mundo. Jesus vai derramar juízo sobre a terra. Falamos também que
a parábola das 10 virgens nos faz refletir que ser crente não é fácil, como muita gente costuma dizer. Ser crente é difícil. Ser crente é entrar pela porta estreita, que falamos aqui. Falamos também que a salvação e ser crente exige o negar a si mesmo, tem que carregar a cruz, tem que perder muitas vezes a reputação, no sentido daquilo que o mundo entende e em relação a nós e a sua mensuração, né, como ele se mensura a questão da moral, porque eles entendem que o crente é um entrave, o crente é um retardo, é um retrocesso para a evolução da humanidade. Falamos aqui que ser crente muitas vezes exige o renunciar da família, e sabemos que, pelo que a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se uma família está trazendo dificuldade à salvação, não é você vai abandonar a sua família, mas você não pode negar a Jesus por causa dessa família. A salvação é mais importante do que os nossos entes queridos. Falamos aqui da consequência quando a porta se fecha, significando que Jesus, no sentido para nós, como única possibilidade de salvação, segurança e proteção, significa também oportunidade a não ser desperdiçada. Falamos também que porta como escape diante da tentação, porta como acesso sério, condicional para a salvação. Falamos também que de nada adiantou o esforço fora de tempo daquelas virgens loucas de procurarem se abastecerem, procurarem estar com suas lamparinas com azeite suficiente para estar ali com fogo aceso, como também ter sua vasilha, sua botija com azeite guardando para estar mantendo sempre o fogo aceso. Falamos dentro desse contexto que muitos vão buscar justamente naquele momento de que a igreja foi arrebatada, mas será tarde demais. Que é preciso a gente estar atento com o tempo, estar vigilante, da nossa vida, programando tudo para que o nosso tempo com Deus não seja sacrificado. Falamos que tem tempo para tudo, tem tempo para a família, tem tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para entretenimento, tem tempo para tudo, mas geralmente nós sacrificamos aquele que que não deveria ser sacrificado, deveria ser o mais importante na nossa vida. Já visto que Jesus falou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? E a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando justamente das ansiedades humanas, das necessidades que nós temos. E aí a gente, usando como figura das virgens loucas, elas se perderam do tempo, elas não se deram conta, e é preciso a gente estar alerta, porque o tempo está correndo velozmente. Já estamos no mês de abril, daqui a pouco já é junho e chega dezembro, e Jesus se aproximando mais, e quem sabe a gente não chega nem amanhã, e Jesus vai voltar hoje. Quem está esperando Jesus? Glória a Deus. E hoje quero falar
justamente sobre a questão da justiça de Deus, passando por aqui. Porque alguém poderia dizer: ah, mas como esse noivo foi injusto, já que as virgens loucas, elas se esforçaram, foram à compra do azeite e voltou e vieram com a lâmpada acesa, azeite de reserva. E por que então ele não abriu, não deu uma segunda chance? Mas versículo 14 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono, do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do teu trono. Que o texto quer dizer que a justiça de Deus vem, mas ela não vem na frente da misericórdia. Quem vem à frente é a misericórdia, é a graça, é a oportunidade. Então, quando a justiça vem, ela chega na hora certa, não chega antecipada. Em todos os momentos de punições em que o juízo do Senhor se manifestou, a partir, não é? A gente vai começando desde Adão e Eva, houve avisos, houve alerta, e vem Noé, a mesma coisa, houve alerta. Sodoma e Gomorra, houve alerta. Então, quando o juízo veio, então não foi algo de surpresa, não foi algo que pegou desavisados, não é? Todas aquelas pessoas foram envolvidas nos juízos de Deus. Assim será também na vida de Jesus. Nenhum crente que por acaso ficar poderá se justificar diante do Senhor, porque Deus foi justo e sempre será justo. A justiça faz parte do caráter do Senhor. No Salmo 45, versículos 6 e 7, também diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Deuteronômio 32:4 diz: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Glória a Deus. Diz mais: é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto é Ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então nenhum crente ou ímpio poderá diante do Senhor se justificar em falar que não houve oportunidade, em falar que o Senhor prevaleceu a justiça, não é? Ou seja, e deixou de lado o amor. Não, o amor sempre vem na frente. E quando Deus aplica a justiça, o seu amor está também presente. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então, em um noivo não abrir a porta para as virgens loucas, ainda que eles estivessem vestidas, né, a caráter, estavam vestidos igual as outras noivas, e mesmo com as suas lamparinas acesas, e agora trazendo azeite, elas haviam pecado por não atentarem para a suficiência do azeite para suas lamparinas, sendo tratadas como estranhas ao noivo. Que coisa terrível, né? O crente que esteve na casa do Senhor, conheceu o Senhor, e lá naquele dia o Senhor tratar como estranho: não vos conheço. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. É preciso a gente estar atento para isso. É preciso nós compreendermos que nós temos que buscar do Senhor toda a suficiência para a nossa vida, no sentido espiritual. Então nenhum crente pode estar, não é, com inanição, estar desnutrido espiritualmente. Porque se ele diz que não vai na igreja, ele tem a Bíblia em casa. Não quero dizer que o crente vai ficar desigrejado. Eu estou falando de argumentos. Então o crente tem Bíblia,
O crente tem joelhos para orar. O crente tem igreja para estar no culto de doutrina como hoje. O crente tem escola bíblica dominical. Então o crente, ele tem todos os recursos para estar sempre, não é, em suficiência espiritual para resistir todas as coisas que cercam a nossa vida, coisas ruins que tentam impedir a nossa caminhada. Mas o crente que está cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do temor do Senhor, vai permanecer fiel, e a porta vai estar aberta, e o crente vai subir ao encontro do Senhor. Aleluia! É importante a gente observar, dentro desse contexto da porta fechada, tratando aqui do papel da igreja, do compromisso que a igreja tem em estar anunciando o evangelho, anunciando a salvação. Então haverá cobrança de Deus pela nossa omissão na evangelização. Eu estou falando desse tema porque ele está ligado justamente à justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela será aplicada mediante, no sentido de salvação, e daqueles que não serão salvos, mediante aquilo que a igreja fez ou deixou de fazer. E é importante a gente analisar isso, o quanto é sério essa questão de não ser omisso, de estarmos retraídos no sentido da nossa comunidade, estar cômodos ou acomodados, e não anunciar o evangelho do Senhor. Há um texto em Ezequiel 3, 17 e 18, que é importante esse texto, para a gente observar o como é sério essa questão, não é, do cobrar de Deus, que poderá acontecer, e quem sabe vai acontecer, pela omissão da igreja. E o texto diz algo importante aqui, diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu na minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela anuncia o evangelho, anunciando aquilo que Deus está falando para o pecador, para ele se converter, para ele se arrepender, para ele vir para o caminho da salvação. Aí o texto diz na sequência: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, e Deus estará sendo justo, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel estava no exílio babilônico, mas Deus o usou ali para profetizar para o seu povo que estava na Babilônia, justamente chamando a atenção deles, para que eles pudessem se arrepender, e Deus iria cobrar de Ezequiel, se ele não pronunciasse aquilo que Deus estava ordenando. Então, o que é a pregação do evangelho? É dizer para o pecador: olha, se você vai morrer, você vai ser condenado, se não aceitar Jesus. Então, quando a igreja ela deixa de fazer esse papel, de desempenhar esse papel importante de atalaia, de um anunciador, proclamador do evangelho, da mesma forma nós seremos cobrados como igreja, porque não anunciamos a palavra do Senhor, e pessoas poderão ser condenadas, porque eu fui omisso, porque eu deixei de cumprir o ID do Senhor Jesus. É importante também observar que esse silêncio também pode ser aplicado no sentido de conselhos, de repreensões, de até disciplina, que muitas vezes se possa alguém, algum pastor, algum obreiro, deixar de aplicar a alguém que pecou. E caso esse crente ele vai
guarda seu pecado, não foi disciplinado, não manifestou para a igreja que isso é bíblico, não manifestou o seu arrependimento, não fez sua confissão, isso por um ajeitar ali, quem sabe, do pastor, do dirigente, e aquela pessoa vai se perder, e vai se perder pela omissão de um pastor, de um dirigente que deixa de aplicar uma disciplina ou mesmo de aconselhar. E isso se aplica também aos filhos. Quando não orientamos nossos filhos, quando não estamos ali, corrigindo mediante a palavra do Senhor, e esses filhos amanhã, eles se perder, seremos cobrados como pais também pela nossa omissão em não ser atalaia também na nossa casa. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. É importante observar aqui para uma reflexão que concernente à vinda de Jesus, aqui voltando a tocar nesse tema, creio que Deus ele não retardará a sua vinda por conta da omissão e responsabilidade da igreja no seu papel de atalaia no mundo. Aí tem gente que se prende ao texto bíblico que diz: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, a toda criatura, a todas as gentes, e depois virá o fim. É preciso analisar aqui, a esse texto aplica. Ele aplica mais precisamente ao evangelho que será pregado justamente anteriormente durante a grande tribulação. Mas ainda que aplique-se na realidade de hoje, pela omissão da igreja, de um crente, Deus ou Jesus deixará de buscar a sua igreja, de vir pela omissão. Imagine se Jesus ficasse aqui dependendo de mim. Eu não quero anunciar o evangelho, e o tempo passando, aí vai passar o tempo, e Jesus lá me esperando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer ou deixei de fazer. Isso não existe. É preciso a gente estar atento, que às vezes a gente faz certas interpretações, e isso traz uma comodidade, uma acomodação, muitas vezes do crente, de relaxamento espiritual, porque ele pensa, não foi, aí muitas vezes até ele quer saber os dados missionários. Deixa eu ver onde é que está anunciando. Ainda falta não sei quantos milhões. Então Jesus vem logo. Não vem logo não. E se Jesus vier agora? Pedro, na segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, ele fala algo interessante. Ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está escrevendo isso aí para o mundo, não. Pedro está escrevendo isso para o contexto da igreja. Pode se aplicar ao mundo, mas Pedro está aqui falando para a igreja. Olha o que ele diz: querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sim, o mundo chega ao arrependimento, mas Pedro está escrevendo aqui diretamente para crente. Glórias ao nome do Senhor, porque ele está falando, quando você vai ler todo o texto, você vai observar que há uma cobrança, até uma zombaria, e aquela zombaria que pode ser entendido também como pessoas não crentes, mas pode ser entendido também como pessoas que se desviaram, pessoas que eram crentes, e de repente começa a fazer a zombaria, que nada, desde o tempo lá de minha avó, que diz que Jesus vai voltar, Jesus não voltou. É uma zombaria, um escárnio. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, 18 a 21, é importante que nós abramos a nossa Bíblia. Glória a Deus. E esse texto é importante da consciência do homem
pecador, que muitas vezes a gente fica naquela, mas Jesus não vem repetindo, né? Jesus não vem enquanto não for anunciado o evangelho a todo mundo. Sim, mas Romanos 1, 18 e 21 diz algo interessante. Vamos ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, ele vai falando agora da natureza, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como da sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aí, você pode observar, eu vou ficar só aí, mas observe que o texto ele diz que os homens serão indesculpáveis. Só é observar a criação, só observar as coisas de Deus. De não anunciar o evangelho, porque Deus não vai jogar ninguém, Deus é justo, Ele não vai condenar um pecador, no sentido, não é, de um camarada que, eu vou ler nesse santo texto que é interessante isso, porque tem um texto que diz que uns serão salvos pelo conhecimento da lei, já conhecendo mesmo a lei, e outros vão ser salvos também, ainda que não conhecendo a lei, mas tem o seu coração, a sua consciência, como se estivesse a lei nos seus corações. Ele está falando o seguinte, que vai acontecer de pessoas serem salvas, pessoas porque temiam a Deus, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem anunciar o evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é justo. Porque Deus vai nos cobrar? Sim, vai cobrar pela nossa preguiça, e vai cobrar por aquilo que está no nosso alcance e a gente não faz. Eu estou falando de pessoas, vamos dizer, que estão num isolamento tão grande que dava para a igreja chegar lá, mas é um lugar isolado, não tem contato nenhum, não tem meio nenhum de informação, não tem internet, estão isolados. Deus é justo. Deus não vai deixar perecer pessoas pela omissão da igreja. Olha o que eu estou dizendo, não estou dizendo para dizer que estou criando aquela heresia, não estou dizendo que não vai haver justiça de Deus, vai haver justiça de Deus. Eu estou falando que, pelo texto que eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu anotei ele, é interessante esse texto. Vou ler aqui, Romanos 2, 12 a 16, para vocês entenderem mais um pouquinho. Romanos 2, 12 a 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Só na eternidade para a gente contemplar. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele não vai salvar alguém, ou seja, vai justificar alguém, claro que não vai ser justificado, alguém que teve a oportunidade de ouvir a palavra, sim, mas aqueles que deveriam ser alcançados, e eles não tinham coração de temor, mesmo não tendo lei, mas não tinham coração de temor, esses serão julgados. Aí cumpre aquilo que Ezequiel diz: Deus cobrará também a petição daquelas pessoas. Mas quando se trata de pessoas que elas não estão dentro desse contexto,
não é, da omissão da igreja. Mas essas pessoas, elas tinham temor a Deus. Lá tinham temor a Deus. Ninguém foi avisar eles porque não tinha como ir. E aí como é que faz? Se Deus é justo, Deus amoroso, não há nenhum tipo de discriminação do Senhor. Então é algo assim muito amplo, de muitas discussões teológicas, e é profundo isso. Eu estou aqui tecendo um comentário naquilo que esse texto ele pode expressar, e a gente tem que ter cuidado. Eu estou falando aqui para a gente despertar a nossa responsabilidade de pensar de que porque a gente não está anunciando o Evangelho, Jesus não vai deixar de voltar. Jesus vai voltar. Agora seremos responsabilizados pela nossa missão de anunciar o Evangelho. Vamos para frente. Há algo interessante também aqui em Romanos capítulo 10, que é aquele que fala do nosso compromisso. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha aí você lembra lá também que está lá no isolamento, que não tem nada, não tem como ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui está falando do compromisso da igreja. Romanos 10, 16 a 18 também, 16 a 18, diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a igreja tem que procurar todos os meios para alcançarem até aquelas tribos que é de difícil acesso. Mas segundo pesquisas, há muitas tribos que estão em total isolamento. Ninguém, nem para levar remédio consegue chegar lá. Então é algo que a gente tem que colocar a graça do Senhor, tem que colocar as misericórdias do Senhor. Então Deus, algo importante também que é importante para a gente analisar, dentro desse entendimento de Deus é justo. Aí em Mateus, Jesus traz algo importante. Ele diz assim: muitos me dirão naquele dia. Aqui é um alerta para a gente, um despertamento para estar discernindo muitas coisas. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Poxa, como é que pode isso, pastor? Mas eu não expulsou demônio. Foi de mentira? Não, expulsou mesmo. Porque quem expulsa não somos nós. Quem expulsa é a autoridade do nome de Jesus, em meu nome. Então você não pode avaliar, não é, uma igreja, um movimento cristão pelos resultados que ele está tendo. Cuidado, isso é perigoso. Então é importante que a gente observar que tem aqueles que se utilizam do seu carisma, do seu talento de pregar, cantar, e que por ganhar almas, curar enfermos, expulsar demônios e alegrar a igreja com louvores fervorosos, mas podem ser enganadores. Lá nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo não, antes no tribunal de Cristo não, vai ser mesmo o juízo final. Então é perigoso quando alguém, ele vai, mas olha, mas quando prega, menino, tem um trabalho, é tanta gente que se converte,
Aí naquele dia o Senhor disse: realmente muita gente se converteu com a minha palavra, não foi com você. Foi pessoas curadas? Foram mesmo, mas não foi você que curou, fui eu que curei. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu expulsei demônios, e expulsou muito, mas foi eu que expulsei, foi o meu nome. Será justo também com essas pessoas. Eu imagino, irmão, com essa agonia, viu? E muito assim, quem sabe alguém vai até se sentir confortável, quem ficar, quando vê, quem sabe, um obreiro, alguém, não é, que ganha muito mais por Jesus, que tem aquele relatório que cura, que canta e faz isso e aquilo, e naquele dia o crente ficou, aí está vendo, justamente aquele que fez, né, que através dele, mas foi no nome de Jesus, operou muitas maravilhas. A pessoa disse: rapaz, ele não subiu, então eu estou no lucro. Se ele não subiu, que eu achava que era melhor do que eu, que a ideia é essa. Então não construa nenhum juízo de valor, claro, nem positivamente nem negativamente, mas eu não creio nisso. Um exemplo, um referencial para você, isso é perigoso. Nunca faça isso. O nosso referencial é Jesus. O nosso referencial é Deus. O nosso referencial é o Espírito Santo. Glória a Deus. É preciso a gente entender isso. Então não é pelos acontecimentos, pelos supostos ou até curas, mesmo milagres que acontecerão, não é? E a gente vê lá, vamos partir agora para a grande tribulação, que Satanás, né, vai fazer sinais, vai cair fogo do céu, vai ter muita coisa, irmão, de sinais, que vai confundir até Israel, que Israel vai ver aquilo ali como uma manifestação poderosa. Então Satanás também, ele faz suas estripulias, viu? Então não vá muito nesse canal de sinal, não vá nisso porque alguém pregou e salvou. O que vai revelar justamente, primeiro, é a sua integridade sobre todos os aspectos. Integridade na igreja, porque às vezes nós somos tentados a ser íntegros na igreja, mas quando chega em casa a gente não é mais íntegro. A gente é íntegro na igreja, é íntegro na evangelização, é íntegro quando vão cantar por aí, mas quando chega na faculdade ou no trabalho, acabou a integridade. Naquilo que aparece. Que homem, meu Deus, é um santo ungido. Cuidado, porque que é ungido tem testemunho em todos os lugares, em todos os lugares, não é só alguns lugares. Ele tem integridade no comércio, compra e paga, integridade em casa, com a esposa, com os filhos, é integridade no trabalho. Ele é conhecido no trabalho como crente, na faculdade é conhecida como uma crente na faculdade. Mas quantos estão por aí que alguém sabe que é crente, se por acaso encontrar na rua e alguém coincidentemente passou ali e ele saudou com a paz do Senhor, e o camarada pergunta: e tu é crente? Se eu olhar para Jesus, eu jamais vou me decepcionar. Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo. Glória a Deus, aleluia. E eu estou encerrando aqui, que para aquelas mulheres fechou-se a porta, 5 virgens loucas, e a porta também será fechada para os infiéis, para aqueles que negligenciaram a fé. Mas para quem andou em fidelidade verdadeira diante do Senhor, a porta vai estar aberta naquele dia. Glória a Deus. Apocalipse 3:8 diz: conheço as tuas obras, Jesus falando à igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O nome de Jesus. Guarda o evangelho de Jesus,
Custe o que custar, não venda, não negocie sua fé, não negocie sua salvação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Apocalipse 3, 10, 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Você não vai estar lá, vai estar no céu, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem coroa aqui? Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí a gente pode dizer com Paulo, 2 Timóteo 4, 7, 8, quando está findando seus dias: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aleluia. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos, todos, aleluia, os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Lutas, tribulações, aflições e tentações, perseguições do inimigo não serão capazes de nos afastar do Senhor. 2 Coríntios 4, 8, 10, Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Você não está desamparada, não está desamparado. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glórias ao nome do Senhor. Eu encerro com esse texto, porque se deixar eu vou até amanhã. Glórias ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, 35 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, fiquem em pé em nome de Jesus, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Levante sua mão, adorando a Jesus, aleluia. Nós vamos subir, a luta é grande, a peleja é grande, mas Jesus vai dar graça. Sinta graça, recebe unção, recebe poder. O céu é bom, o céu é bom. A gente não conhece, mas tem saudade do céu. Tenha saudade do céu, tenha saudade do céu, tenha saudade de Jesus, tenha saudade do Espírito Santo, tenha saudade de Deus. Sinta a presença do Senhor renovando as tuas forças, renovando. Acenda a lamparina, recebe azeite do Espírito Santo. Seja renovado, seja batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Esse é o tempo de candeia, aleluia, com azeite e candeia seja, e também botija cheia de azeite. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, aleluia. O Senhor tem nos despertado para aquele dia glorioso que nós aguardamos. Tu nos conheces, Senhor, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Quantas vezes, Senhor, erramos, quantas vezes, Senhor, aleluia, nos vem a fraqueza, nos vem o desânimo, ó Pai.
Muitas vezes, Senhor, até pensamos em desistir, mas quando lembramos do céu, quando lembramos do Senhor e dobramos os nossos joelhos, o Senhor nos renova, o Senhor nos encoraja. Oh, glórias ao nome do Senhor, meu Deus. Que esta noite o teu renovo, a tua coragem, a tua Senhor, o teu mover em nós seja grande, seja grande, seja grande, Jesus. Não nos deixa ficar para trás, não nos deixe, Jesus, desanimar, não nos deixe desistir, mas nos enche, nos enche, nos enche, nos enche com a tua presença, nos enche com o teu Espírito Santo. Renova, renova a tua graça, renova, renova, renova. Queridos, sara o nosso coração, sara a nossa alma, sara o nosso espírito. Senhor, que o inimigo não encontre espaço na minha vida, nem a vida de cada crente que está aqui, seja ele o mais que se sinta mais fraco, mas a tua proteção, a tua presença, aleluia, ela é, Senhor, forte, é intransponível, é como uma muralha de fogo. Cerca-nos, Senhor, com esta muralha, para quando o inimigo se aproximar, aleluia, ele sinta o calor da chama da tua presença e caia fora e fuja da nossa presença. Meu Deus, a tua presença é importante para nós, que a tua presença jamais se ausente de nós, que o teu Espírito, Senhor, jamais se ausente de nós, que jamais entristeçamos o teu Espírito, e se entristecemos em algum momento nesta noite, pedimos perdão ao Senhor, pedimos misericórdia do Senhor, e nos renova, renova a nossa fé, renova a nossa confiança, a nossa esperança, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia.